Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, que as famílias de vocês estejam todas bem. E hoje eu vou fazer uma aula mais curtinha, que é só para terminar um conteúdo aqui da apostila. Na verdade, mais esse vídeo de hoje e mais um outro, a gente já acaba o conteúdo dessa apostila desse bimestre. Então, vai ser curtinho porque tem bastante... Tem duas fórmulas, né? Tem alguns cálculos para fazer, então acho que fica muito pesado se a gente apresentar um montão de coisa. Por isso que hoje vai ser mais curto. Então, vou começar a apresentar a minha tela aqui, né? O conteúdo é queda livre, tá na apostila de vocês. Acho que na página 28, no próximo slide a gente vai ver qual página que tá. Então, a queda livre, a gente estava falando sobre gravitação, sobre... primeiro a gente começou falando sobre o universo, o sistema solar, falando de gravitação, agora a gente vai falar sobre queda livre, que também tem muita coisa a ver com gravidade. E, que é a página 28 mesmo do caderno do aluno. Então, tá lá na página 28, a gente vai começar aqui na atividade 3, porque a atividade 2 a gente fez no vídeo da semana passada, né, que foi a interação gravitacional. Então, aqui, tá contando uma historinha aqui, né, falando do Galileu, que Galileu, ele viveu mais ou menos lá, 1500 e pouco, e ele foi o primeiro a defender o método científico, ou seja, você propõe alguma coisa, uma teoria, mas você tenta fazer um experimento para tentar provar ou explicar melhor essa teoria. Antes, os gregos, bastava você pensar numa coisa, propor uma teoria e pronto, já era aceita. Tá? Então, o método científico basicamente nasceu com Galileu. Então, o que é a queda livre? Aqui está falando a queda livre em linguagem matemática, né? Mas e não em linguagem matemática? O que é a queda livre? A queda livre é quando a gente larga um objeto de uma determinada altura e ele cai devido à gravidade, tá? Ele cai, então eu larguei. Se eu jogo para baixo, já não é uma queda livre, porque eu apliquei uma força para baixo, para esse objeto. A gente viu na semana passada, quando a gente estava jogando um objeto para cima, tá? Então, eu joguei um objeto para cima. Ele subiu, aí na volta, né, quando ele começa a cair, já é queda livre. Então, aqui, olha, tem tá dizendo, né, que a queda livre é um movimento, esse MRUV significa, tá? Deixa eu grifar aqui. O MRUV significa movimento retilíneo uniformemente variado. Ele é retilíneo porque não é circular, tá, gente? Mas não necessariamente tem que ser uma linha completamente reta, tá? É só por não ser um movimento circular periódico. Ele é uniforme porque alguma coisa é constante. Para alguma coisa ser uniforme, tem que ter uma constante ali. E a constante é a gravidade, né? No nosso caso de queda livre. Ou, se a gente não estiver falando de queda livre, a gente está falando de aceleração. Essa constante é a aceleração. E variável porque, se ele tem uma aceleração, ele está mudando a velocidade. Então, a velocidade está variando. Então, é variável por causa da velocidade. Aí, aqui está dizendo exatamente o que eu falei, né? Que você vai abandonar um determinado objeto em uma certa altura e com uma velocidade inicial V0. A gente coloca zero, gente, para qualquer coisa que signifique inicial. Então, V0 é igual a zero. Então, isso caracteriza a queda livre. Se tivesse um valor, já não seria mais queda livre. O deslocamento do espaço, né? O ΔS, que é o quanto variou o espaço, a gente vai chamar de altura. Faz muito sentido, né? E o tempo da queda a gente vai chamar de T. Aí aqui tá mostrando uma função horária do movimento do MRUV aqui. Essa fórmula enorme aqui. Vamos só traduzir ela aqui. Vocês lembram que a gente viu lá? Movimento retilíneo uniforme, que a fórmula era S é igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. Aqui é a velocidade inicial, vamos chamar de zero também. Fazer um vezes aqui. Lembra que eu chamei essa formulinha aqui de fórmula do sorvete? Porque parece sorvete, tá? Então, essa aqui é a fórmula do movimento retilíneo uniforme. Não tem aceleração aqui. Agora, essa outra fórmula aqui, a gente chama de sorvetão. Por quê? Além do sorvete normal, a gente tem outros complementos, né? A gente tem a aceleração aqui, a gente multiplica pelo tempo ao quadrado e divide tudo isso por 2. Então,
Essa aceleração aqui, no nosso caso, a gente vai considerar o G, que é a gravidade, né? Tá mostrando aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui, eu vou até mudar a cor da minha caneta para ficar mais interessante, vou fazer de roxinho agora. Então, isso aqui, ó, o S e S0, a gente vai chamar, o delta S, que a gente vai chamar de H, tá? Aqui o V0, T vai continuar, e a aceleração aqui é o nosso G, né, que é a gravidade. Então, a nossa formulinha ficaria, né, como tá aqui, eu não vou repetir ela ali, eu só vou repetir o finalzinho dela. Então, essa fórmula tá aqui, ó, eu coloquei o H no lugar do delta S, a velocidade inicial é 0, né, porque eu tô largando ele de algum lugar, a gravidade, a aceleração é o G, né, que é a gravidade, multiplicado pelo tempo ao quadrado dividido por 2. Só que aqui a gente vai começar falando do tempo de queda, tá? Quanto tempo que um objeto demora para cair de um certo local. Então, para isso, a gente vai usar essa formulinha aqui embaixo. O que aconteceu aqui? Ele só jogou o T para cá, né? Esse T que estava aqui do lado direito da minha equação, ele passou para o lado esquerdo, deixou ele isolado aqui, ficou, deixa eu pôr aqui, ficou o tempo ao quadrado, que é igual a 2 vezes a altura, dividido pela gravidade, tá? Como tem uma coisa elevada ao quadrado de um lado, é só eu passar para o outro lado como uma raiz. Então, eu vou ter que o tempo de queda é 2 vezes a altura, dividido pela gravidade, tirar a raiz de tudo isso aqui, eu acho o T. Lembrando que o tempo tem que ser sempre em segundos, tá? E aí, a altura aqui vai estar em metros, e a gravidade em metros por segundo ao quadrado, tá? Então, é isso, a queda livre é isso. Então, vamos ver um exemplo de como que a gente faz isso. Nossa, eu não coloquei as animações aqui. Eu esqueci, era para aparecer umas coisas de cada vez aqui. Então, ó, imagina que a gente, de um penhasco de 180 metros de altura, a gente vai largar uma pedra. Quanto tempo que essa pedra vai gastar até cair no chão? Então, aqui a gente tem, ó, os 180 metros é a minha altura, e aí a gente quer saber o valor do T aqui. Tá faltando o G na minha equação, só que a gente está aqui na Terra, né? Então, a gente vai considerar o G da Terra, né? A gravidade da Terra. Se vocês olharem lá numas páginas anteriores da apostila, vocês conseguem achar a gravidade de todos os corpos do sistema solar aqui, dos planetas, né? Da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente vai considerar, vai adotar isso aqui. Então, jogando na fórmula, né, a gente viu que a fórmula é T igual a raiz de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. A nossa altura é 180 metros, quando a gente faz 2 vezes 180, vai dar 360. Quando eu divido isso, vai dar 36,76, mais ou menos, na verdade dá uma dízima aqui, mas eu só coloquei os primeiros. E tirando a raiz de 36,73, dá aproximadamente 6,06 segundos. Então, uma pedra para cair de um penhasco, olha só, de 180 metros, vai demorar uns 6 segundos para cair no chão. Isso aqui, sem a gente considerar a resistência do ar, lógico. Se a gente considera a resistência do ar, demora, assim, um pouquinho mais. Então, se vocês estiverem no lugar, não sabe a profundidade do poço lá, pega uma pedra, joga lá, conta quanto tempo que demora para essa pedra atingir, para você ouvir o barulho dela batendo no chão, que aí você consegue estimar mais ou menos qual que vai ser a altura desse poço aí. Tem um filme, Viagem ao Centro da Terra, o novo. Ele faz isso, ele quer saber lá qual é a profundidade do negócio, ele joga uma pedrinha lá e faz os cálculos. Mas isso, gente, é porque aqui na Terra a gente tem a gravidade 9,8. A gente viu na aula passada que a gravidade influencia se a gente joga alguma coisa para cima aqui na Terra, é mais difícil do que a gente jogar alguma coisa para cima na Lua, onde a gravidade é menor. Então, aqui, vamos ver. Se fosse na Lua, quanto que duraria essa queda? Lembrando, né, que a gravidade da Lua, se a gente olhar lá de novo na nossa tabelinha, é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, a parte de cima é a mesma coisa, 2 vezes 180, só que a gente vai dividir por 1,6, ao invés de dividir por 9,8. Então, aqui vai ficar 360 dividido por 1,6, vai dar 225. Se eu tirar a raiz de 225, eu vou ter 15 segundos. Então, olha, vocês veem aqui que o tempo de queda aqui na Terra é 6,6 e na Lua é mais do que o dobro do que isso.
Tá? Então, a gravidade, ela influencia muito no tempo de queda dos objetos. Tá? Aí, vocês têm aí na página 29, ó, tem esses exercícios aqui que é para vocês fazerem, ó. Então, respondam esses exercícios no caderno. Eu acho que eu coloquei isso no final da apresentação, não lembro. Respondam no caderno esses 3 exercícios. Lembrando, ó, o primeiro é muito parecido, tá? Para vocês calcularem o tempo de queda aqui na Terra e na Lua. Aqui só muda os valores. A mesma coisa aqui embaixo, tá? Mesma coisa, só que aqui eles deram, uma segunda etapa, um campo gravitacional de 2,5 metros por segundo ao quadrado. E aqui tem uma pergunta de Vênus. Então, olha lá na tabelinha, vê qual que é a gravidade de Vênus e faz o cálculo aqui. Beleza? Então, parte de tempo de queda, a gente já viu aqui. Aí, agora, a atividade 4, ela vai falar sobre qual que será a velocidade. Então, se eu larguei um objeto e está em queda livre, ele vai ter uma velocidade inicial 0. Só que quando imediatamente ao bater no chão, ele vai ter uma velocidade final ali. Então, quanto mais alto ele vai caindo, maior vai ser a velocidade que ele vai chegar no chão. E aí, a formulinha para velocidade é essa daqui, tá? Que é a velocidade final, né? A velocidade, essa velocidade final aqui, ó, é a velocidade com que ele chega no chão. Ou, eu acho que no chão, vai. Porque eu posso jogar em cima de uma mesa também e calcular qual é a velocidade que chega em cima da mesa, mas vamos considerar o chão que vocês entenderam, né? E aí, vocês percebem que tem as mesmas eu preciso das mesmas informações aqui, eu preciso da gravidade, também preciso da altura. E aí, para eu conseguir achar a velocidade final. Vocês estão percebendo, gente, que não depende da massa? Eu não preciso saber quantos quilos o objeto tem, porque a massa não influencia na queda dos objetos. Os objetos, eles caem com a mesma aceleração, independente da massa deles. Eles vão cair, quando eles baterem no chão, eles vão baterem com forças diferentes, é lógico. Porque um objeto mais pesado, um objeto com uma massa maior vai cair com uma força maior, e um objeto mais leve vai cair com uma força menor. Mas a velocidade que eles caem no final é a mesma. Isso desconsiderando a resistência do ar, tá? Então, aqui, de novo, a gente vai... aqui tem um erro, tá, gente? Na apostila tá falando assim, o V é a velocidade em metros, mas aqui, ó, a velocidade não é em metros, né? A velocidade é em metros por segundo. E a gravidade em metros por segundo ao quadrado e a altura em metros, tá? E aí, aqui, ó, tem mais umas perguntinhas aqui que é para vocês responderem também no caderno. Aqui tá até dizendo, né? Responda no caderno. E aí, a gente vai fazer um exemplo também. Eu vou usar o mesmo exemplo, tá? Então, imagina lá no mesmo penhasco de 180 metros aqui, que a gente tem, eu larguei a mesma pedra. Aí, agora, ao invés de querer saber qual que é a altura desse penhasco, ou qual que é o tempo de queda, eu quero saber qual que é a velocidade final da pedra, quando ela vai atingir o solo. Então, a fórmula é aquela, né, a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Aí eu faço 2 vezes a gravidade aqui na Terra de novo, né, a gente considerou o G da Terra, que é igual a 9,8. Se vocês fizerem alguma provinha, gente, às vezes pede para arredondar a gravidade da Terra para 10, fica até mais fácil fazer os cálculos. Então, ó, 2 vezes 9,8 vezes 180, né, que aqui é a altura, eu vou ter a raiz quadrada de 3.528. Gente, cuidado quando vocês forem fazer os cálculos, tá? Porque se eu faço numa calculadora 9,8, eu uso a vírgula, tá? E um número 3.528, eu não uso nada, não ponho ponto, tá? Se vocês forem mexer no celular, cálculos no celular, ao invés de vírgula, vocês usam ponto. Então, vocês vão colocar 9,8. E nesse caso aqui de 3.528, vocês não vão colocar ponto nenhum, tá? Porque o celular usa um sistema americano, e para os americanos, ponto é vírgula e vírgula é ponto, pelo menos na parte de números, tá? Então, a minha velocidade aqui vai ser a raiz de 3.528. Se eu tirar essa raiz, dá aproximadamente 59,39, alguma coisa aqui, que eu arredondei para 59,40 metros por segundo, ok? Então, é a mesma coisa aí,
Se vocês quiserem, vocês podem calcular para qualquer outro planeta no sistema solar ou para a Lua, só substituir aqui o valor da gravidade, tá? Então, dependendo de onde você está, você pode calcular que, quanto será que vai ser a velocidade final se eu estiver na Lua. Como a gravidade é menor, esse número aqui vai ser bem menor, então a velocidade final vai ser menor. Então, quanto menor o valor da gravidade, menor vai ser a velocidade final. Mais tempo demora para queda, lembra, né? Que a gente, no exercício anterior, a gente viu que o tempo de queda é mais que o dobro do que aqui na Terra. Então, se o negócio demora mais tempo para chegar em algum lugar, quer dizer que a velocidade dele foi menor. Então, acontece a mesma coisa aqui. Um negócio demorou mais tempo para cair, quer dizer que a velocidade dele foi menor. Ok? Então, é isso aqui, tá? Então, vocês vão fazer os exercícios que estão aqui na página 29 da atividade 3 e o exercício da página 29 também, da atividade 4, que são esses daqui, tá? E façam no caderno, gente, ó, vou até colocar aqui em algum lugar que eu coloco, mas sempre tem alguém que me manda, tá? Então, não precisa enviar. Vocês não precisam me enviar, porque eu vou cobrar esses conteúdos naqueles formulários que eu passo para vocês. Então, se vocês responderem direitinho lá, eu sei que vocês fizeram o exercício da apostila. Mas, às vezes, eu vejo que as pessoas fazem o formulário só no chute. Porque, gente, quem faz a apostila, eu pus 5 questões, a pessoa acertou uma só, isso é chute, não é? Não fez exercício da apostila. E se fez o exercício da apostila e não entendeu, eu não sei por que não me perguntou, gente. Eu estou disponível para vocês. Vocês podem me perguntar. Vocês podem me perguntar outras coisas além de quando que é para entregar, professora? Pode ficar aberto mais 5 dias o questionário? Então, vocês podem me perguntar sobre a matéria. Assim, professora, eu não entendi nada, não sei como faz essa questão aqui. Pode mandar, eu ajudo. Eu estou aqui para isso, ok? Então, é isso, pessoal. A aula de hoje foi essa, né? Eu queria passar um pouquinho mais. Tem as outras 2 partes dessa matéria, atividade 5 e atividade 6, continuação disso, a gente vai continuar falando de gravidade, né, de movimento uniformemente variável. Então, se vocês olharem a atividade 5 e a atividade 6, vocês vão ver que tem a ver com lançamentos e etc, tá? Então, espero que vocês fiquem bem. Semana que vem tem o provão, então, tirem as suas dúvidas antes do provão e boa prova para vocês. Espero que vocês vão bem e fiquem bem também. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Até a próxima aula.